Na aula passada nós falávamos sobre o princípio de Le Chatelier e falamos para você que dentro de um equilíbrio químico nós podemos ter mudanças ou variações no tocante ao sentido das reações químicas, ou seja, o que acontece com o equilíbrio químico. Normalmente, quando a gente tem no equilíbrio químico alguma modificação, isso se dá de forma microscópica e a gente pode analisar sobre a ótica de três aspectos fundamentais: acrescentar a concentração de algum, ou seja, aumentar ou diminuir, alterar a temperatura, ou seja, aquecer ou resfriar, e variar a pressão, aumentar a pressão ou diminuir a pressão. Esses três aspectos, essas grandezas anteriormente citadas, elas vão alterar o equilíbrio, elas vão gerar efeitos. Temperatura, como é que acontece o efeito da temperatura? Quando a gente aumenta a temperatura no equilíbrio químico, a tendência desse equilíbrio é ir para o lado endotérmico da reação. Quando a gente resfria, procurar o lado exotérmico. Pressão. Quando a gente aumenta a pressão, a tendência é o equilíbrio ir para onde tem a menor volume. Quando a gente diminui a pressão, a tendência é ir para onde tem maior volume. E por fim, a concentração. Quando você acrescenta alguém no equilíbrio, ele vai se deslocar no sentido oposto. Quando você retirar, ele vai se deslocar no mesmo sentido. Observe nessa ilustração que eu deixei aqui na primeira página da nossa aula, que sempre vai se buscar o quê? Sempre vai se buscar equilibrar a estrutura. Tá vendo lá? O do lado direito está muito carregado. No caso aqui, uma analogia com a balança. Aí você deixa equilibrado de novo. É isso que você vai procurar sempre fazer. Quais são os aspectos que eu não posso esquecer jamais? Temperatura, pressão e a participação dos componentes. Catalisadores. Catalisador, ele tem como principal objetivo diminuir a energia de ativação. Ele não vai ser responsável por deslocamentos de equilíbrios. Partindo dessa premissa, e já sabendo que a gente estudou isso em aulas anteriores, eu vou efetuar contigo os exercícios de seu capítulo número 16. Na página 17 especificamente, eu trago a questão que caiu na Universidade Estadual do Amazonas, que diz assim: durante o funcionamento dos automóveis, o ar utilizado para a combustão contém oxigênio e nitrogênio. Em altas temperaturas, esses gases reagem produzindo óxido nítrico. Então tá aqui, ó, três reações, tá vendo aqui, ó? 1, 2, 3. Preste atenção. Na 1 nós temos N2 mais O2, originando 2NO. O óxido nítrico em contato com o oxigênio é oxidado. O que é oxidar? Perder elétrons. Para o dióxido de nitrogênio. Gás de coloração castanha, um dos contaminantes do ar nas regiões metropolitanas. Aí depois, esse gás que foi gerado, 2NO, novamente em combustão. O que é combustão? Combustão é queimar. Para haver combustão, você reage com quem? Com gás oxigênio. Aí ele diz: quando o NO2 é recolhido e armazenado em um frasco, se estabelece um equilíbrio com seu dímero N2O4, o que é um gás incolor. Então está aqui. E no final ele diz: considere três sistemas em equilíbrio, cada qual representado por uma das equações anteriores, ou seja, 1, 2 e 3 minúsculos, né? Aí ele começa a trazer para nós as situações. Vamos ver aqui as situações que ele apresenta para nós. A primeira, no equilíbrio 1, olha para cá. O equilíbrio 1 está aqui, ó, lá em cima. No equilíbrio 1, o aumento da pressão favorece a formação do NO. Como é que a gente vai analisar? Eu sempre vou falar a mesma coisa. Como é que funciona a pressão? Ó, pressão é assim, presta atenção. Quando você aumenta a pressão, ele desloca para onde? Desloca para onde? Para menor volume. Quando você diminui a pressão, você desloca para o maior volume. Como é que eu vou lembrar disso? Pega um balão no aniversário de criança. Quando você pressiona o balãozinho, o que é que acontece com o volume? O volume diminui. Como é que eu vou saber na equação? Veja, qual é o volume deste lado? 1 mol, 2 mols. V igual a 2. Qual o volume desse lado? V igual a 2. Me diga uma coisa. Se de um lado tem 2 mols, do outro lado tem 2 mols, tem o mesmo volume, a pressão vai alterar alguma coisa? Não. A pressão não vai favorecer nada, nem desloca para a direita, nem desloca para a esquerda. Então isso aqui é falso. Só vai haver influência da pressão no deslocamento do equilíbrio se os volumes forem diferentes. Eu só vou alterar
pressão para quem tem volumes diferentes. Se ali tem volume 2 na primeira e na segunda, não vai haver modificação em função da pressão. Beleza? Vamos para a próxima. Eu vou apagar esses risquinhos porque você já sabe quais são. No equilíbrio 2, opa, estou vindo para cá. O aumento na concentração de NO favorece a formação de NO2. Pensa comigo. O que é aumentar a concentração de NO? Aumentar a concentração de NO é você jogar alguém aqui. Como é que acontece com relação às concentrações, amigos? Como é que a gente faz? Aumentar a concentração, o que é que acontece? Você desloca para o lado oposto. Diminuir a concentração, desloca para o mesmo lado. Então vamos pensar. Você colocou o NO, não foi? Na 2? Ele está a que lado? Está no lado esquerdo. Para onde é que vai o seu equilíbrio? Vai deslocar para a direita. Quando você desloca para a direita, você favorece produzir NO2? Sem dúvida. Quando eu acrescento NO, eu vou para a direita. Quem é que está lá na direita? NO2. Ele vai ser favorecido para ter mais produção dele? Sem dúvida. Você não foi para a direita? Então esse item 2 é verdade. Vamos para o item 3. No equilíbrio 3, opa, vem para cá. A diminuição da temperatura. Aí o último item, ele é muito interessante essa questão, porque ele colocou para abordar tudo. Como é que é o esquema da temperatura? Maior temperatura desloca para o lado endotérmico. Diminuir a temperatura vai para o lado exotérmico. Vamos dar uma olhada lá na equação antes de analisar? Dê uma olhadinha aqui na equação 3, por favor. Essa equação aqui é o quê? ΔH é menor que zero? Esse lado aqui é o lado exotérmico e esse lado aqui é o endotérmico. Preste atenção no que vai acontecer. O que é que ele fez? Ele diminuiu a temperatura. Quem diminui a temperatura vai para qual lado? Para o lado exotérmico. Então esse equilíbrio vai para onde? Para a direita. Direita, você vai favorecer o quê? Você vai favorecer a produção de quem? De N2O4, que é aquele gás que ele falou que era um gás incolor. Lembra? Lá no texto, ele não falou que o N2O4 era um gás incolor? Vai oferecer possibilidade de deslocar para a direita? Vai, porque eu estou indo para a direção exotérmica. O N2O4 é o gás incolor que ele citou. Vai ser produzido com maior quantidade? Sim. Então isso aqui é verdade. Quais são os itens verdadeiros? 2 e 3. Qual a alternativa que eu vou marcar, Vanks? A letra D. Nossa, que questão linda. Vamos para 2. Um dos processos de fabricação do gás hidrogênio consiste em passar uma mistura de monóxido de carbono e vapor d'água sobre um catalisador adequado a uma temperatura de 50 graus Celsius. A reação é a seguinte: CO, monóxido de carbono, reage com água. Reação reversível, produz CO2, produz H2. Tá, beleza. Aí ele traz para nós o seguinte: o procedimento correto para a obtenção de maior quantidade de hidrogênio. Presta atenção aqui essa frase para você entender o que você vai procurar. Maior rendimento de hidrogênio significa o seguinte: tu vai ter que produzir mais hidrogênio. Então tu precisa o quê? Deslocar para onde? Necessita deslocar equilíbrio para a direita. Porque o H2 está aqui, ó. Se eu quisesse produzir água, eu ia ter que deslocar o equilíbrio para a esquerda, porque a água está do lado esquerdo. Necessita deslocar o equilíbrio para onde? Para a direita. Se eu for para a direita, eu favoreço CO2 e H2. Se eu for para a esquerda, eu favoreço CO e água. É assim. Como ele citou no exercício H2, eu tenho que ir para onde? Para a direita. Bem, para ir para a direita, eu vou precisar analisar as informações que ele me dá. Vamos lá. Letra A. Diminuir a concentração de monóxido de carbono. Quando eu tiro alguém, eu vou para o lado dele. Então, isso aqui vai levar o equilíbrio para onde? Para a esquerda. Então, não serve para mim. Injetar gás carbônico em excesso. Na questão de número 2, ele fala injetar gás carbônico. Moçada, se eu injetar CO2, eu vou para onde? Eu vou para a direita. Injetar gás carbônico em excesso, eu vou para a direita. Tá? Desculpe. Se eu colocar CO2, eu vou para o lado oposto. Cometi um equívoco aqui, perdão.
Quando eu coloco o CO2, eu vou deslocar para a esquerda, porque o CO2 está na direita. Quando a gente coloca alguém, o deslocamento é no sentido oposto. Coloquei gás carbônico, vou para onde? Para a esquerda. Não serve, eu estou procurando um para ir para a direita. Letra C. Injetar água. Quando eu colocar água, a água vai, ela está onde? Está no lado esquerdo do equilíbrio. Coloquei água, ele vai deslocar para onde? Ele vai para o lado direito. Quando você for para a direita, você produz H2? Sim, então minha resposta é essa. Resposta à questão número 2, injetar vapor d'água em excesso. Letra C. Vanks, letra D não serve por quê? Retirar água. Quando eu retiro alguém, desloca para o lado dela. Se ela está do lado esquerdo, eu ia para o lado esquerdo, não serve. E a letra E? Retirar o catalisador. Catalisador não influencia o equilíbrio. Catalisador aumenta a velocidade da reação. Catalisador diminui a velocidade da reação, dependendo da energia de ativação. Via de regra, catalisador diminui a energia de ativação. Por que você falou que poderia acontecer o oposto? É porque existem os catalisadores inibidores, como por exemplo os conservantes de alimentos. Catalisador não altera equilíbrio. Catalisador só vai influenciar em velocidade. Resposta à questão de número 2, letra C. Questão 3. Questão número 3, ele fala do éter. O éter dimetílico, quando aquecido em recipiente fechado e a temperatura constante, pode se decompor conforme a equação. Ele dá a equação lá para nós, né? C2H6O, originando CH4 mais CO mais O2. É isso aí, né? C2H6O, originando CH4 mais CO mais H2. Durante o andamento dessa composição, pode-se dizer que... O que a gente pode afirmar aqui? Qual o volume desse lado aqui, amigos? Só tem um mol. V igual a 1. E o desse lado aqui? 1, 2, 3. V igual a 3. A decomposição do éter dimetílico, C2H6, consegue você formar mais mols, né? O que é que ele diz aí? A quantidade de mistura gasosa diminui. Não, pessoal. Você saiu de V1, de V igual a 1 para quanto? Você saiu de V1 igual a 1 para V2 igual a quanto? 3. Não diminuiu não, aumentou. A pressão total da mistura permanece constante. Pessoal, não variou o volume, não variou? Ó. Se variou o volume, então a pressão não é constante, ela modifica. Letra C. A pressão do H2 é igual ao do CH4. Me diga uma coisa, o que é que você tem aqui? Qual é o volume do H2? Você tem 1 mol de CH4, você tem 1 mol de H2. São volumes iguais, não são? São. Se são volumes iguais, o que é que você pode concluir com relação à pressão? Pressão também vai ser igual. Então, a resposta à questão número 3 seria a letra C, caros amigos. Lá na página número 18, nós temos a formação da água oxigenada. H2O2, sabe como é o nome disso aqui? Vamos lá treinar, vamos lembrar. Peróxido de hidrogênio, água oxigenada. Onde é que a gente usa isso, Vanks? Água oxigenada você pode utilizar como antisséptico, para limpeza de ferimentos, você pode utilizar para descolorir pelos, etc. Bom, H2 mais O2, originando H2O2. Está aqui a reação. Está aqui a criança. Aí ele pede aqui o seguinte. Qual das alterações mencionadas influi no equilíbrio H2O2 para aumentar a concentração de H2O2? Me diga uma coisa. Aumentar a concentração de H2O2 é se deslocar no sentido dele. Então, o equilíbrio tinha que ir para onde? O equilíbrio deslocar para onde? Para a direita. Por que deslocar para a direita, Vanks? Porque você não está pedindo para aumentar a concentração de H2O2? Então, para você aumentar a concentração de H2O2, você tem que deslocar em direção a ele. Então, vamos ver. Aumento de volume. Não, aumento de volume não. Você tem que preocupar com 3 situações. Quais são elas? Pressão. Quais são as que mexem com equilíbrio? Pressão, concentração e o que mais? Temperatura. Essa trilogia para nós aqui. Vamos lá. Aumento no tempo da reação. Também não tem nada a ver. O que é que você tem mais aí? Passagem de corrente elétrica. Também não.
Aumentar a concentração de H2. Me diga uma coisa, o H2 está onde? Vanks, o H2 está na esquerda. Se você colocar H2, se desloca para onde? Para a direita. Essa é a resposta. A letra E não serve porque ele está falando de catalisador. O catalisador não desloca equilíbrio. Ah, entendi. O que é que permitiria aumentar H2O2? Ou você aumentar H2 ou você aumentar a concentração de O2. Por quê? Se eu colocar alguém do lado esquerdo, o equilíbrio desloca para o lado oposto, iria para a direita. O que é o segredo aqui é verificar o que ele pediu. Ele quer que aconteça o quê? Ele quer que você aumente a concentração de H2. Então você tem que ir para o lado direito. Para você ir para o lado direito, coloca alguém do lado esquerdo. Resposta à questão 4, letra D. E temos mais aqui a questão de número 5. Questão de número 5 fala o que aqui? Qual das alterações mencionadas influi no equilíbrio? Vamos escrever ele aqui, N2H4. E vamos ver o que é que ele precisa, o que é que ele deseja. N2 mais 2H2. Qual das alterações mencionadas influi no equilíbrio de modo a aumentar a quantidade de N2? Onde é que está o N2? O gás de nitrogênio está do lado direito. Então, o que é que você precisa fazer? Equilíbrio, deslocar para a direita. Equilíbrio, deslocar para a direita. É isso que você precisa. Quando você deslocar para a direita, você aumenta N2 e aumenta H2 também. Bom, vamos lá. Aí ele diz aqui, ó, porque na questão 4 e 5, os dois é a mesma coisa, porque ele coloca as mesmas alternativas. Ele diz lá, ó, utilizando as mesmas alternativas, analise as situações. Bom, se eu quero ir para a direita, o que é que a gente vai fazer aqui na questão de número 5? Bom, para você, neste caso, a gente está trabalhando com o quê? O que é que a gente tem aqui? Nesta questão, nessa equação de número 5, todos eles são gases. Eu não coloquei aqui, ó. Todos eles são gases. Quando a gente tem todos os gases, o volume pode ser uma referência para nós. Por quê? Porque aumentar o volume da mistura gasosa, meus amigos, sem mexer na temperatura, e ele não cita a temperatura, vai acontecer o quê? Quando eu aumentar o volume, você diminui, ó. Aumento de volume significa o quê? Que você teve o quê? Que você diminuiu a pressão. Dá uma olhada nos volumes aqui. Vamos pensar. Olha aqui. Tudo é uma cadeia, um ciclo, é um encaixe. Qual é o volume do lado esquerdo? Volume igual a 1. Qual é o volume do lado direito? Volume igual a 3. Ó. 1 daqui com mais 2. Ó. Tá vendo? Então, para você ir para a direita, como você aumenta o volume, o ideal seria o quê? Diminuir a pressão. Só que ele não escreveu diminuir a pressão. Ele escreveu aumento no tempo da reação, isso não serve. Passagem de corrente elétrica, isso não serve. Aumentar a concentração de H2, você ia para a esquerda, se você fizesse isso. Adição de catalisador, não altera equilíbrio. O aumento de volume significa diminuir pressão. Aumento de volume significa diminuir pressão. Consequentemente, a questão de número 5, você marcaria a letra A na questão 5. Eu, sabedor que você precisa fazer mais exercícios, acrescentei aqui, como tarefa extra, não está na sua apostila, você simplesmente vai acompanhar eu resolver algumas questões, tá? Preste atenção no que eu vou fazer aqui. Qual das alterações mencionadas influi no equilíbrio, de modo a aumentar a concentração de N2? Olha aqui, olha para cá. Eu quero aumentar N2. Onde é que está o N2? O N2 está na esquerda, então você tem que fazer o que aqui? Equilíbrio. Olha que interessante. Cada vez você tem que ler. Ó. Como é que eu faço para aumentar a quantidade de gás de nitrogênio? O gás de nitrogênio está na esquerda? O equilíbrio, deslocar para onde? Para a esquerda. O outro que eu fiz agora há pouco tinha que ir para a direita. Então vamos aqui olhar as alternativas. Pensa comigo. Aumento de H2. Se você aumentar H2, quando eu colocar o H2 que está aqui, eu vou para o lado oposto, eu vou para o lado direito, então não serve. Isso aqui não serve para mim, não. Retirar NH3. Quando a gente retira, a gente vai para o mesmo lado. Também iria para a direita, não serve. Pressão. Para ver negócio de pressão, eu tenho que ver volume. Falar em pressão, tem que ver volume. Qual o volume desse lado? 4. Qual o volume desse? 2. Quando você diminui pressão, ó, se você diminuir pressão,
Você vai para que lado? Você vai para o lado de maior volume. Se você diminui pressão aqui neste exercício, você vai para o lado esquerdo. Isso aqui serve para você? Serve. Quando você diminui a pressão, você vai para o lado esquerdo, consequentemente, você vai produzir mais N2. Essa seria a resposta. Ah, e por que a D não serve? Porque quando você aumentar a pressão, você vai para o lado, vai deslocar para a direita. E catalisador? Não vai para nenhum. Vanks, é muito interessante, eu queria mais. Tá bom, vou te dar mais um exemplo. Qual das alterações mencionadas influi no equilíbrio de modo a aumentar a quantidade de água? Pessoal, onde é que a água está? Está do lado direito. Então o que você precisa fazer? Você precisa pegar o equilíbrio e deslocar para onde? O equilíbrio precisa deslocar para a direita, porque a água está lá. Se você quisesse formar gás metano, tinha que ir para a esquerda. Se você quisesse formar gás oxigênio, tinha que ir para a esquerda. Mas como você está pedindo água, a quantidade de água você vai ter que fazer o quê? Quantidade de água você tem que ir para a direita. Vamos lá. Aumento de CO2. Pensa comigo, presta atenção. Olha para a equação original. Quando você colocar CO2, tu vai para onde? Para o lado oposto. O lado oposto aqui é o quê? Esquerda. Serve para ti? Não. Retirar O2. Quando a gente retira alguém, ele desloca no mesmo sentido. Esquerda. Também não serve. Reduzir pressão. Para você ver essa história de pressão, você tem que ver o volume. Qual o volume aqui? 1 e 2, 3. Qual o volume aqui? 1 e 2, 3. Você está percebendo que os volumes são iguais? Então aqui, meu amigo, nem adianta aumentar a pressão e nem diminuir a pressão. Por quê? Porque os volumes são iguais. Então isso aqui já elimina C e elimina D. Vai ser o acréscimo de CH4. Pensa. Pensa comigo. Coloquei CH4 que está do lado esquerdo, o equilíbrio vai para onde? Para a direita. Isso aqui não faz nada? Resposta letra E. Vanks, você tem razão. Os exercícios eles são envolventes, a gente só precisa prestar atenção. Pressão, concentração, temperatura. Só. Vamos para o próximo. Dá mais um exemplo aí, Vanks. Vou fazer para a saideira aqui. Fechar com chave de ouro. Considere o seguinte sistema equilíbrio. N2 mais 3H2 originando 2 mols de amônia. Para a direita exotérmica, para a esquerda endo. Tá bom. Determine para onde ocorrerá o deslocamento. Aqui eu não estou pedindo para você marcar nada. Eu quero que você me diga o que vai acontecer. Tá bom? Aumentar a concentração de nitrogênio. Nitrogênio não está aqui na esquerda? O equilíbrio vai para onde? Para a direita. Diminuir a concentração de hidrogênio. Quando a gente tira, vai para o lado dele mesmo. Qual é o lado? Esquerda. Aumentar a temperatura. Aumento a temperatura, eu vou para o sentido endotérmico. Qual é o endotérmico? Está indo para onde? Olha a flechinha. Esquerda. Diminuir a temperatura, eu vou para o exotérmico. Está indo para onde, exotérmico? Direita. Aumentar a pressão. Vê o volume. Qual é o volume aqui? 4. Qual é o volume desse lado? 2. Quando eu aumento pressão, eu vou para o lado de menor volume. O menor volume está de que lado? Direita. Diminuir a pressão. Eu vou para o lado que tem mais volume. Menor pressão, maior volume. Eu vou para onde? Para a esquerda. Bom, espero que com estas resoluções, bem como as tarefas extras que eu trouxe para você, tenha deixado claro como que funciona o deslocamento dos equilíbrios. Pressão, temperatura, concentração. Qualquer dúvida que você possua, qualquer pergunta que você queira fazer, eu estou aqui à sua inteira disposição.